Entre os jovens, galera de 20 e poucos anos para baixo, só 10% acredita muito no que sai na imprensa. O jornalismo não serve só para você botar o microfone na cara de alguém e a pessoa falar qualquer coisa, tá? Isso não é jornalismo. O jornalismo serve para questionar de novo, questionar de novo. Então, se o cercadinho ali na saída do Bolsonaro não está servindo para isso, jornalismo não está sendo feito. E você pega o presidente da República tirando sarro de peão, velho. De trabalhador. A galera que tá ali não é o dono da Folha. É colega repórter, cara, que ganha 5 conto. Meu convidado é catarinense, jornalista formado pela PUC do Rio Grande do Sul. Eu vou até ler aqui, especializado em jornalismo investigativo com ênfase em máfia pela Associação de Jornalismo Investigativo de Roma. Ele gosta de pedalar e pegar onda e é torcedor apaixonado do Grêmio. Quem chega junto nessa semana é o editor executivo do The Intercept Brasil, Leandro Demore. Leandro, prazer te receber. Valeu, cara, aqui, obrigado. querido. Vamos começar falando do Vaza Jato? Bora nós. Junho de 2019, o The Intercept Brasil começou a publicar as reportagens dessa série, né, que ficou conhecida assim como Vaza Jato. Todo mundo lembra. As matérias demonstravam claramente que pessoas ligadas à Operação Lava Jato estavam tendo atitudes, tiveram em alguns momentos atitudes questionáveis, para a gente dizer o mínimo. Houve uma grande repercussão nas redes sociais, mesmo em alguns veículos da imprensa, e a gente tinha inicialmente a impressão de que esses fatos que vocês estavam trazendo à tona iriam alterar, talvez até definitivamente, a cena política do país. Isso não se confirmou. Por que, Demore? Cara, é uma impressão que muita gente tem, muita gente me pergunta isso, né? Porque a gente tem um pouco ainda a ideia de que o impacto do jornalismo direto é o clássico que a gente ouve em redações, derrubar ministro, né? Eu tenho isso muito em redação, né? Fez uma matéria, derrubou ministro. O jornalismo ainda faz isso, né? Ainda derruba ministro ruim tem mais que cair mesmo pela mão do jornalismo. Mas eu vejo um pouco diferente a questão da Vaza Jato. A Vaza Jato ela teve um impacto mais caudaloso e mais profundo na instituição Brasil, assim. A gente teve mudança de entendimento no STF em relação à prisão de segunda instância, diretamente ligado à repercussão da Vaza Jato. Talvez o entendimento do STF não fosse mudar. A soltura do Lula foi uma consequência, mas não foi, obviamente, o objetivo disso, né? O objetivo foi você demonstrar o que os procuradores, o ex-juiz Sérgio Moro, estavam fazendo pulando a cerca ilegalmente ali, né? Eventualmente, nas coisas que eles estavam fazendo. Isso fez com que instâncias se movessem, que não foi simplesmente esse impacto momentâneo, fugaz de derrubar um ministro. A gente teve os réus delatados, que é até ontem, antes da Vaza Jato, se você, por exemplo, era delator e eu era delatado por você como delator, isso é uma coisa que as pessoas não fazem muito o nexo entre uma coisa e outra. O delator também é um réu, ele também vai sofrer pena, só que as penas serão atenuadas porque ele está entregando os seus... Em virtude da delação. Exatamente, mas você também é um réu. O que acontecia antes? Se você, como réu, delator, nas suas alegações finais, como réu, na sua defesa, por exemplo, me acusasse de um novo crime e eu já tinha feito as minhas alegações finais, eu não podia mais me defender. Isso foi mudado no entendimento do STF. Mudado corretamente. Uma mudança muito importante. Importante, importantíssima. Se você é acusado de um crime novo ao longo de um processo, você quer se defender. Claro. Você quer pensar novas provas, você quer dar um novo testemunho, enfim. Então, isso é uma mudança importante. O projeto anticrime do Sérgio Moro. O Sérgio Moro foi para o governo com o carro-chefe do projeto anticrime. O projeto anticrime dele foi derretido. Não passou metade das coisas que ele queria passar. A principal delas, o excludente de ilicitude, que era basicamente dar para as forças de ordem armadas de ordem no Brasil uma licença para matar, né? Sob forte emoção, sob não sei quem. Então, sei lá, vai matar alguém e não acontece nada com você. Já não acontece hoje, né, cara? Então era para não acontecer oficialmente. Os né? dados Então, que a gente tem que já são bem ruins nesse sentido, explodiriam. Exatamente, policiais que matam, quando tem GLO, essas operações de garantia da lei e da ordem comandadas pelo Exército, a gente vai lembrar da família que foi fuzilada pelo Exército aqui no Rio de Janeiro no ano passado, essas coisas geralmente não tem punição. O que o Sérgio Moro queria era institucionalizar isso como lei, como regra. Olha só, se você matar alguém, você for um policial, por exemplo, ou alguém do Exército, durante uma operação e você alegar que estava sob forte emoção, pressão psicológica e tal, tudo bem, tudo certo. Isso caiu. Isso é reflexo direto das revelações da Vaza Jato. A própria lei de abuso de autoridade, que passou na Câmara e no Senado, virou lei, né?
juízes que, por exemplo, abusam da sua autoridade, usam o seu cargo para abusar da sua autoridade. Isso é reflexo direto da Vaza Jato. Então, os impactos eles são muito mais profundos e perenes em termos de legislação e entendimento do STF do que simplesmente derrubar um ministro ou soltar alguém ou prender alguém. Então, acho que tem um pouco esse nexo que as pessoas não fazem porque realmente é mais difícil de entender. E acho bom te ouvir falar sobre isso porque, exatamente, a gente também, no meio de tantas revelações, e não se morre de tédio no Brasil já há algum bom tempo, a gente vai perdendo os links de uma história com a outra. Exatamente. Muitas vezes. E aí quando você coloca tudo assim em perspectiva, a gente consegue realmente as consequências. Porque eram coisas que estavam mais ou menos andando, só que muita coisa estava parado. O STF durante muito tempo, por causa da pressão popular que a Lava Jato fez, se sentiu emparedado, então não queria mexer nessa questão dos réus delatados. Não queria mexer nisso. Não queria tocar de novo na questão da prisão em segunda instância, que é inconstitucional, cara. Sabe? É inconstitucional. Querem mudar a Constituição? Mudem a Constituição. Não tentem ganhar isso no tapetão. Não interessa se vai soltar o Lula, o Cunha, o Cabral, não importa. A lei vale para todo mundo. Os procuradores fizeram terrorismo, né? Que ia libertar não sei quantos criminosos, estupradores. Bullshit. Liberou coisa nenhuma. Não é assim que a coisa funciona, né? Então, essas coisas estavam mais ou menos bloqueadas. A lei de abuso de autoridade, o projeto anticrime do Moro que ia passar como um trator por cima da Câmara do Senado, não passou. Então, a gente... Obviamente não foi só a Vaza Jato, mas a gente pode imaginar, por óbvio, que ela ajudou a pressão popular a despressurizar o STF, despressurizar a Câmara, colocar as coisas numa normalidade mínima nessas questões. Então, teve impacto muito profundo, né? Isso a gente consegue olhar hoje com maior clareza. Bom, até agora foram quase 100 reportagens, né? 95 acho. Até janeiro. Isso. Um processo muito longo, extenso de apuração, de investigação. Queria que você dissesse para mim, para a gente, qual foi o momento mais tenso de todo esse processo até aqui, Demário? Cara, a gente ficou monitorando muito a movimentação do establishment, digamos assim, depois que saiu as matérias, né? Polícia Federal, Ministério da Justiça, próprio MPF, a gente queria entender para onde eles estavam indo, assim. Depois de uns 3 ou 4 dias de... Como eu digo que as respostas do Moro nos 3 primeiros dias são muito boas, né? Porque ele parece uma criança que se perdeu da mãe no supermercado, assim, né? Ele não sabe, não sei se fui eu, mas se foi não tem problema, aquelas respostas dele, né? Não nego, mas não sei se fiz. Não nego, ele pede desculpa pros caras do MBL, porque não foi um negócio que ele falou, mas se ele falou também, já pede desculpa também, não tem problema, né? Se não foi você que falou. Então, assim, ele fica muito confuso. Mas depois que eles tomam o pé da situação... Porra, cara, esses caras são os caras mais poderosos da República hoje. O Sérgio Moro é a figura mais popular do Brasil hoje, né? Tem um aparato judicial na mão hoje, que é o Ministério da Justiça, tem a Polícia Federal, tem COAF, tem um monte de coisa na mão desse cara, sabe? Então a gente estava monitorando muito isso, a gente já sabia que podia ter uma ofensiva. Então, ao longo do tempo, chegou um momento que a gente já sabia que ia ter uma ofensiva contra a Vaza Jato. A gente não sabia contra o que era, se era contra a gente, se era tentar buscar quem eram as fontes, a gente sabia que ia ter busca e apreensão. Então aquele momento foi um momento muito tenso. Um momento que o Sérgio Moro, tu vai lembrar, o Sérgio Moro sai de férias para os Estados Unidos. Então naquela semana, olha, o Sérgio Moro sai de férias e o substituto dele aí vai fazer o serviço que tem que fazer. Não foi naquela semana, foi na semana seguinte que prenderam os 4 caras lá de Araraquara que dizem ser nossas fontes, os tais dos hackers, etc e tal. Então aquela semana foi uma das semanas tensas, assim, que a gente ficou muito preocupado com busca e apreensão, com prisão, né? A gente tomou algumas medidas, enfim, né, contenciosas, e tanto legais quanto físicas e digitais, né? O site estava sendo muito atacado também, bombardeado, né? Tentaram derrubar muito. Tentaram derrubar o site 1 milhão de vezes, lógico, né? A gente levantou a fortaleza, né? Deixou o site um pouco mais lento, mas levantou a defesa. Então, esses momentos foram complicados e basicamente também os momentos de tensão pessoal, assim, quando a gente teve que, enfim, reforçar a segurança física, inclusive, né, com segurança para eventos públicos. Foram ameaçados. Fomos ameaçados várias vezes, etc e tal. Então, teve um evento em São Paulo que eu fui grampeado por um jornalista, né, que depois a gente foi descobrir que é marido da Sandra Terena, que é uma funcionária da Damares, no Ministério da Damares. Então, o establishment mandou esse cara para um evento de jornalismo para nos grampear num Starbucks. E aí pegou frases nossas, absurdas, a gente discutindo assim, aí chega uma amiga nossa e fala, pô, cadê o hacker? Aí a gente fala, o hacker não veio hoje. E o cara transformou essas coisas tudo em manchete, num jornal, assim, o hacker não veio, diz demore, sabe? Como se fosse coisas sérias, assim. Então ali a gente ficou muito de olho pensando, porra, a gente está sendo vigiado.
A gente tá, sabe, sofrendo ameaça cotidiana. Um dia eu tava no aeroporto, uma mulher tuitou, porra, esse merdinha do Demore tá aqui no aeroporto com uma calça X, um tênis Y, uma camiseta não sei o quê. Esses momentos que a gente ficou um pouco mais, sabe, porra, tem que se ligar mesmo porque basta um maluco, né, cara? Basta. Vamos fazer o exemplo do Bolsonaro, né? O Bolsonaro foi esfaqueado por um cara, né? Então, assim, não precisa ser 1 milhão de pessoas. Precisa ser o exército. Exatamente, né? Então, assim, esses momentos foram os momentos mais tensos, assim. Depois a gente foi aprendendo a conviver com isso, mas a tensão durou muitos meses, né? E no processo de investigação, né, eu imagino que vocês tenham ouvido uma equipe, horas e horas de gravação, enfim, para que vocês pudessem chegar a esse resultado de 95 reportagens já publicadas. Qual foi aquela que você ouviu, aquela declaração que você falou assim, não acredito que a gente tem isso aqui é absurdo demais, é extraordinário demais, vamos correr para dar isso. Cara, eu gosto muito de uma matéria que foi uma das matérias que menos deu repercussão, mas eu acho uma das mais escandalosas, que é uma matéria que a Lava Jato tem informações e o Moro fustiga os procuradores a vazar conteúdo produzido no Brasil, sigiloso, para a oposição venezuelana para eventualmente tentar ajudar a derrubar o Maduro. Isso foi um negócio que mais me escandalizou. Assim. Já teve muita coisa escandalosa, né? São 96 matérias, tem muita coisa escandalosa. Mas isso é um negócio que passa de qualquer limite para mim, assim, sabe? Um procurador de primeira instância do Paraná tá traficando informação para oposição de um país estrangeiro para derrubar um governo, não interessa se é Venezuela. Um juiz de primeira instância preocupado com isso. Um juiz de primeira instância fustigando os caras, achando uma boa ideia, sabe? Os caras ali tentando, porra, e olha só, eu tô falando no meio de um procurador que investigou ilegalmente o ministro do Supremo, que traficou pendrive com informação de construtora da Suíça pro Brasil sem autorização, que acessou o sistema um ano antes de ter autorização pela justiça, o sistema de propina lá da Odebrecht. Eu tô falando de cara que fez e aconteceu, entendeu? Que é essa galera. Isso foi um negócio que eu pensei, cara, só não vai escandalizar porque é a Venezuela. Agora, se eles tivessem tentado derrubar o governo do Canadá, ia ser um negócio escandaloso. Escândalo, sim, claro. Mas é um governo estrangeiro. Os caras estão tentando derrubar um governo estrangeiro. Isso foi um negócio que eu olhei e falei, não, cara, não é possível. Esses caras, eles perderam totalmente a noção de quem eles são, do que eles não podem, sabe? Eles criaram uma blindagem pública tão grande que eles tocavam o puteiro, faziam o que eles queriam, sabe? Não tinha limite nenhum, assim. Essa matéria eu lembro que foi, infelizmente, uma matéria que não deu muita repercussão, porque política estrangeira, Venezuela, é um assunto... Venezuela todo mundo tá meio achando assim, tem mais a que tirar, tem mais a que derrubar. É isso, né? Exatamente. Pois é. Agora é o seguinte, Demore, a imprensa, a grande imprensa, a imprensa comercial, enfim, como a gente queira chamar, ela foi muito cética até chegar junto de vocês e poder embarcar nessa história. Sim. Parte dessa imprensa, inclusive, não fez esse movimento, não, até hoje. Até hoje. E ela está sob ataque. A imprensa hoje é atacada tanto pelo presidente, seus filhos, seus apoiadores, pelo que a gente pode chamar de extrema-direita brasileira, quanto pela galera de esquerda, né? Já num processo que vem de desgaste desde 2013, depois do impeachment da Dilma, enfim, se tornou ainda mais forte. Eu queria que você analisasse esse risco, né, dessa credibilidade tão abatida da imprensa brasileira. Quais são os riscos que a gente tem enquanto sociedade de ter uma imprensa desacreditada? Se você for pegar, talvez tenha pesquisas mais recentes, mas eu sempre me esqueço de procurar depois que eu falo isso. Eu preciso definitivamente para o Google depois. Tem uma pesquisa de 2016 ou 2017, se eu não me engano, que mede a confiabilidade da população nas instituições. Essas pesquisas saem regularmente, se eu não me engano, do Datafolha. Nessa pesquisa tem a imprensa. Exército, classe política, igreja, família, e tem imprensa. A confiança na imprensa, na média, ela é melhor do que algumas coisas, pior do que as outras, mas o que mais me espantou na época é que entre os jovens, galera de 20 e poucos anos para baixo, só 10% acredita muito no que sai na imprensa. Então, assim, a crise de confiabilidade da imprensa, ela é, mais antiga do que a gente percebe, porque parece que agora é uma coisa nova por causa dos ataques do governo, que piora muito, né? Sim. E que também é uma outra coisa horrorosa, porque fica bombardeando um pilar invisível da democracia, que é a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. Mas ela é mais antiga do que a gente percebe e ela é culpa da grande imprensa. As pessoas em 2016 não estavam desconfiando do Intercept, o Intercept nem existia, né? Elas não estavam desconfiando dessas novas
novos sites que estão surgindo agora, que estão tentando fazer um jornalismo diferente dos canais de YouTube, dos influencers. Não, nós estávamos desconfiando de quem? Da Folha, do Globo, do Estadão, da Veja, do Jornal Nacional, do Fantástico. Então, cabe a eles a responsabilidade de ter erodido a confiança de 90% dos jovens brasileiros em relação à imprensa, né? Essa autocrítica, como a gente brinca muito de autocrítica, que todo mundo tem que fazer autocrítica, todo né? mundo cobra, mas ninguém quer fazer, né? Inclusive o dólar tem que fazer autocrítica, que tá meio caro, né? Meio caro demais, né? Mas, tipo, nunca foi feito. E, assim, a gente segue vendo na imprensa coisas como eles fizeram com a Vaza Jato, que, assim, cara, descredibilizar um conteúdo que, eventualmente, até esses colunistas que estão tentando bombardear a gente, passaram o tempo todo tentando falar da fonte, do hacker, não sei o que, e nada de falar do que interessava mesmo, os caras sabem que aquilo é real. Os caras sabem que aquilo é autêntico. Entendeu? Eles sabem disso. E eles sabem que aquilo é grave. Sabem também. Só que por compromissos XY, eles preferem fazer outra coisa, né? Aí cada um que arque com a consequência da sua carreira no futuro. Por compromissos ou por orientação editorial do veículo. Por né? orientação editorial do veículo. E essa galera também que assiste, às vezes não sabe, fala assim, o colunista A não disse isso, é um canalha e tal. Não tô aqui para passar pano para ninguém, Exato, mas assim, exatamente. O cara trabalha num lugar e a ideia da isenção que todo mundo gosta de cobrar, Exatamente. cobra muito de mim aqui às vezes no comentário, imagino que cobra de vocês, Exato. mas não cobra da imprensa, da mídia tradicional, né? Exato. Porque não existe essa isenção, mas se vende como isenta, né? Se vende como isenta. Se vende como isenta. E isso é um outro problema de erosão de confiança. As pessoas já perceberam, a maior parte das pessoas... Que é papo. Que é papo. Que é papo. A pessoa assiste o Jornal Nacional e sabe que aquilo ali tem uma opinião, sabe que aquilo tem um viés. E tudo bem que tenha. É humano, tudo Você acha tem que viés. assumir isso seria uma boa? Eu acho que assumir isso seria incrivelmente bom para a sociedade brasileira. Talvez passasse por um momento de transição, mas assim, a pessoa... Você prefere falar com alguém que está usando uma máscara ou com alguém que está de cara limpa? Pois é, sim. É isso, entendeu? Você chega... Se eu estou falando com você, eu sei que você é um cara de 40 anos, tá vestido com essa camiseta... 39, 39. 29. Tá ótimo. De 29 anos, entendeu? Você tem uma cabeça... Assim, eu já olhei os vídeos do seu canal, então eu sei minimamente como você pensa, o que você quer da vida, o que você imagina sobre as pessoas, sobre diversidade, sobre etc e tal. Eu sei com quem eu estou falando. Quando você me der uma opinião sobre qualquer coisa, eu já sei o seu background. Então eu sei que passou pelo seu filtro. É transparente. É muito mais fácil falar com alguém assim, do que você dizer, não, cara, eu não tenho opiniões, eu sou isento, né? Eu sou super equilibrado e quando morrer uma criança de 5 anos na favela assassinada pela polícia, eu vou botar na minha matéria uma frase da família e uma frase da polícia, porque isso é equilíbrio. Bicho, isso é falsa simetria, tá? E não é assim que se faz jornalismo, e jornalismo serve para fazer justiça social, e não é assim que você vai fazer. Então, eu acho que seria bom, mas não acho que está perto de fazerem isso. Tá longe, né? Tá longe. Agora vamos avançar aqui nessa discussão sobre a questão da imprensa. A gente está vivendo essa fase de ataque, né, a imprensa sendo atacada, e parece que a sociedade está estarrecida, parte dela, diante das barbaridades ditas e das atitudes do presidente da República. Né? Ora ele xinga jornalista, ora ele manda dar banana para repórter, e também, ora ele diz que as eleições foram fraudadas, diz que tem provas e não divulga nada, enfim, e chega até a convocar a população para manifestações contra o Congresso e contra o STF. No entanto, quem se choca, essa parte da sociedade que se choca, e as instituições democráticas, elas parecem não ter achado ainda o ponto, a forma de agir para poder enfrentar esse cenário, né? O que explica essa aparente inércia? Você acha que de fato é uma falta de ação ou a gente perdeu a capacidade de dialogar com parte considerável da sociedade? Cara, eu acho que é tudo muito complexo, assim, tem muita coisa envolvida, mas uma das coisas principais, assim, a classe política e as instituições que em tese não deveriam ser políticas mais são, elas só se movem quando a balança pende da pressão popular. Eu acho que ainda não pendeu. Essa semana saiu na Mônica Bergamo uns estudos de impacto nas redes, que é onde a extrema-direita nada de braçada, mostrando que eles estão começando a virar o barco. Está começando a ficar só o núcleo mesmo bolsonarista, não consegue mais pegar o antipetista freelancer, que eu chamo, assim, sabe? Esses caras, assim, tipo essa galera que não é bolsonarista, sabe? Ele é antipetista, mas ele faz um freelancer no bolsonarismo, assim, sabe? Ele faz um freela de 5 horas ali por dia. Essa galera tá tipo Dória. É tipo...
Ué, gente, não sou eu, são as imagens. Isso. Tipo Dória, né? Assim, bolsonarista freelancer, fez um freela ali e tal, foi embora. O dólar foi embora, né? Do Foi. bolsonarismo, Total. né? Então, Nunca apoiei. né? Então, tá descolando isso, assim. Então, talvez comece a pender a balança para as instituições se movimentarem. Eu acho também, que é uma coisa difícil de medir, é puro achismo, tá? Tô falando da minha cabeça mesmo, assim, que tem um trauma do impeachment da Dilma, sabe? Eu não sinto que a galera quer um impeachment agora, assim, sabe? Cara, posso estar falando uma imensa bobagem, tá? Assim, mas enquanto instituição e mesmo as vozes mais potentes, por exemplo, da oposição, tem pouca gente pedindo impeachment do Bolsonaro. Não tem muita gente pedindo impeachment. Olha a quantidade de pessoas que pediram impeachment do Temer e compara com o Bolsonaro agora. Embora quem entenda do riscado diga que não faltam motivos Já para fazer esse tem, pedido. já né? tem crime de responsabilidade, deve ter uns 15 já. Pois é, não sem falta. dúvida. Não falta. Mas acho que tem um trauma disso, porque, cara, impeachment é traumático, entendeu? Impeachment é você fazer uma cirurgia de emergência no país, sabe? E acho que essa galera também está pensando, está antenada numa outra coisa. Se a gente instaura esse processo e ele é derrubado, a gente hoje teria que convocar eleições, não é isso? Antes de 2 anos. Tem que. Não, assume Mourão, só convoca eleições se o Mourão cair junto. Só convoca eleições se cai a chapa. Se cair a chapa. Tem que derrubar a chapa no TSE por crime eleitoral. Tem. Quando ele onde diz tá. que a eleição foi fraudada. Ele tem essa razão, porque em parte por disparo em massa de WhatsApp foi fraudada a favor dele, né? Então ele tem razão em relação a isso. Daria para procurar um impeachment por crime eleitoral. Aí fazer eleições de novo. Agora, o risco, eu acho que onde está todo mundo na mesma página, situação e oposição, se isso acontecer, quem que a gente vai apresentar como candidato? Então, não tem, né? Tá tudo meio assim, né? Se você vai ver... A direita democrática, se a gente for dizer assim, não tem um nome. A direita democrática, quem que sobrou da eleição? Todo mundo foi estraçalhado. Meirelles foi estraçalhado, Alckmin foi estraçalhado. O que sobrou? A Moedo se deu bem. A Marina no centro ali também. Mas a Marina dependia muito do voto da esquerda e tem uma parte da esquerda muito magoada com ela ainda hoje, né? Ela com a esquerda. E ela, exatamente, porque ela apoiou, enfim, a Lava Jato, etc e tal. A Aécio em 2014. A Aécio em 2014, né? O Ciro saiu mal da eleição, porque aquele movimento dele de ir para Paris, sabe, não foi, não precisava, não era aquilo. Aquilo ali passou uma mensagem horrível de pessoas. Lavou as mãos, sabe? Entendo que estava brigado com o PT e tal, sei que, mas não era hora, cara. Não é hora, fica aí, sabe? Vai junto, sobe no palanque, não é hora, você precisa derrotar um mal maior. Não aconteceu. E o PT tá meio à deriva também, em certo sentido, assim, sabe, em termos de candidato. O Haddad terminou a eleição, olha só, tem eleição que você perde bem. Tá? Perder eleição nem sempre é ruim. Político profissional, ele vai perder eleição ao longo da vida. O Lula perdeu quantas, né? O Lula perdeu quantos anos de ganhar? Mas o Lula perdeu, todas as eleições que ele perdeu bem. No segundo turno, chegando, né? O Haddad perdeu bem a eleição, não perdeu mal, cara. Diante do cenário que estava posto para ele, o Lula tentando empurrar a candidatura própria até o final, sabe? O Haddad não era um nome nacional, tinha perdido a prefeitura de São Paulo. É um cara que tem mais uma pinta de intelectual, não é esse cara com ar populista que o brasileiro gosta, sabe? Ele não perdeu mal, cara. O que o Haddad fez com os 50 milhões de votos que ele fez até hoje? Nada. Ele não tá fazendo nada com isso, sabe? Estão dizendo que nem a prefeitura de São Paulo ele vai disputar agora, que seria um caminho natural para ele. O que eu tenho lido é que ele não quer. Né? Que não quer. Então, assim, quem? O Lula tá inelegível. Não acredito que o Lula se candidate a mais nada até o fim da vida, porque vão caçar esse cara até o último dia dele, assim. Isso me parece evidente. Esse dias o Moro usou a Lei de Segurança Nacional para fazer o cara dar um depoimento, né? E tá mais do que óbvio que não vão deixar esse cara dar mais um passo na política. Então, é complicado. Por isso que ninguém tá pedindo impeachment. Você vai fazer o quê hoje? Porque não tem um plano B. Na Exatamente. verdade, o momento é esse. E o plano B do Brasil, infelizmente, hoje é Moro, né? Pois é. Agora, ainda sobre esse tema, que diz sobre essa inércia, sobre essa paralisação da oposição, ela tem perdido a disputa de narrativa com o bolsonarismo, né? Porque, como a gente disse, esse presidente que cada hora solta uma bravata diferente, bravata acho até um termo ruim, que é suave demais, ele diz coisas muito irresponsáveis, incompatíveis com a liturgia do cargo que ele ocupa, enfim. E tem essa estratégia de desviar a atenção, sempre que tem um problema, ele solta uma bomba, todo mundo olha para cá e repercute só isso, e ninguém fala do problema. A gente não fala mais do Queiroz, não fala mais do miliciano que foi morto na Bahia, ninguém fala mais de nada, porque está falando da bomba que ele soltou no dia na porta do Palácio ali.
Como é que a gente escapa dessa armadilha? Você também concorda? Você é do time que concorda? Concordo. Tem uma estratégia nisso? Não, aí? tem uma estratégia que só funciona porque ele é o que é. O Bolsonaro, ele rodou o Brasil desde 2015. Até antes. Tá? Mas 2015 é o momento que começa a aparecer notícias de que ele queria ser presidente da República. Tem uma nota da Veja, de 2015, que é quando o Onyx Lorenzoni começa em churrascos na casa do Onyx, em Porto Alegre, a apresentar o Bolsonaro a empresários e outros políticos. 2015, tá? 5 anos atrás. Já com estratégia eleitoral para a presidência. O que o Bolsonaro queria, na verdade, ele não achava que ia ser eleito, tá? Não achava mesmo. O que o Bolsonaro queria era criar um movimento de extrema-direita no Brasil. Ele ia abrir mão do cargo dele de deputado federal, porque ele ia concorrer à presidência da República e ia perder. Mas ele ia fazer ali uns 20% de votos, ia fazer talvez mais votos que o Ciro, que o Amoedo, ia fazer mais votos que o Meirelles, o Amoedo e a Marina e não sei mais quem junto, ia fazer mais votos que o Ciro, ia chegar talvez em terceiro, sem ir para o segundo turno. Ele ia eleger os 3 filhos e ia criar um movimento de extrema-direita no Brasil. Se a gente sai da eleição, onde o Bolsonaro foi eleito, se a gente sai da eleição com um segundo turno entre alguém do PT, que no caso foi Haddad, mas poderia ser qualquer outra pessoa, e Alckmin, ou qualquer outro candidato... Quem ia decidir a eleição seria Bolsonaro. Quem ia decidir a eleição ia ser Bolsonaro. Esse cara ia ter muito poder na mão, né? Se a gente sai dessa eleição com qualquer um dos 2 eleitos e o Bolsonaro carrega um movimento de extrema-direita no Brasil que fez 20% dos votos, elegeu os 3 filhos, elegeu a Joyce, elegeu 50 pessoas do PSL, não sei o que, não sei o que, não sei o que, que não fosse 50, que fosse 25 deputados do PSL, por exemplo, a gente já está hoje aqui fazendo essa entrevista horrorizado. O Alckmin ia ser presidente e a gente já está falando do surgimento da extrema-direita fascista no Brasil hoje. Porque 2 anos atrás os caras fizeram 20% dos votos, os caras têm 30 deputados, olha esses filhos do Bolsonaro. Esse era o projeto dos caras. O cara vai lá e ganha a porcaria da eleição. Quando ele viajou ao Brasil, nesses anos, de 2015 até ele ser eleito, ele ouviu, principalmente no interior, e não por acaso o Bolsonaro começa a ganhar a eleição no oeste do Brasil e vem para o litoral, que é um movimento antinatural, né, eleitoral no Brasil dos últimos anos. Geralmente as capitais que estão mais próximas da costa, elas ditam tendência, seja da moda, da música, não sei o quê, e eleitoral também. O Bolsonaro começa a ganhar. O Bolsonaro, a primeira pesquisa que ele está na frente do Lula, muito tempo antes da eleição, é no Centro-Oeste. Na frente do Lula, tá? Ele começa a ganhar de lá pra cá. Ele vai, e eu sou do interior de Santa Catarina, como você falou, eu conheço muito bem essa região. Ele vem no interior para os grandes centros. Ele vem no interior para os grandes centros e ele ouve as pessoas do interior. E ele vira uma metralhadora de impropérios que ele ouviu nessas regiões. Um disparador de senso comum. Um disparador de bullshit. Que é isso. Quilombola é vagabundo, índio não sei o quê, preto isso, viado aquilo. Ele vai. Então, você perguntou da estratégia. Tem uma estratégia? Tem. Mas ela funciona brilhantemente porque é ele. Essa estratégia na boca do Amoedo não ia funcionar. Entende? O Amoedo ia limpar a boquinha assim antes de falar essas coisas. Mas o cara não, o cara fala. Como foge disso? Sem menor constrangimento, ele fala qualquer coisa. Vai. Fugir disso, cara, é difícil, sabe por quê? Porque tem um assunto importante rolando aqui. O Bolsonaro não é o cara que ele solta uma cortina de fumaça qualquer. Não, ele atenta contra a República, sabe? Você não pode ignorar isso. Você não pode ignorar um presidente dizendo que a eleição foi fraudada. Como você ignora isso? Então é muito difícil a imprensa, ela tá numa encruzilhada. Difícil. Demorou outro ponto que a galera do jornalismo tem discutido bastante, tem repercutido muito, diz respeito às entrevistas improvisadas na porta do palácio ali que o presidente dá toda manhã e sempre matam parte da sociedade do coração, né? Sempre diz alguma coisa. Sempre com uma claque aplaudindo, insuflando ali os ânimos, os humores do presidente da República, enfim. O jornalista está ali é um dever de informar a população. Mas você acha que a gente precisa repensar isso? Porque também tem gente já dizendo que aquilo está virando um palco para que o Bolsonaro consiga bombar nas redes sociais, que você já disse ali que a extrema-direita tem nadado de braçada. Cara, virou circo e os colegas estão ali, assim, por um lado, você pega essa última ação, que agora a gente pode falar que o Bolsonaro fica fazendo ação, é tipo campanha publicitária, né? Fez uma ação da Rede Record, que é uma rede de televisão que está ganhando rios de dinheiro com o governo Bolsonaro, né? Que, aliás, a gente deu no Intercept durante a campanha, que a Record estava fechado com o Bolsonaro, porque a gente deu uma matéria sobre o R7, mostrando como era a cobertura favorável lá dentro. E você pega o presidente da República tirando sarro de peão, velho. De trabalhador. A galera que tá ali não é o dono da Folha. É
colega repórter, cara, que ganha 5 conto. Sei lá o quanto, sabe? Batalhando ali, trabalhador, carteirinha assinada ali, sabe? Tantas horas por dia, busão. É dessa gente que ele está tirando onda. Então, isso, a primeira coisa que a gente tem que falar é isso. O presidente da República está tirando onda de trabalhador. Isso é importante. Os caras que estão ali não são o quarto poder, não, eles são trampo, trabalhador. Coisa número 1. Coisa número 2. O jornalismo não serve só para você botar o microfone na cara de alguém e a pessoa falar qualquer coisa, tá? Isso não é jornalismo. Para isso, na era que a gente vive, com os meios que eles têm para se comunicar, eles fazem sozinhos. O Bolsonaro vai lá na live dele e fala... Faz bastante. Né? Faz bastante. Fala as coisas que ele quiser. O gabinete do ódio dele lá, faz sozinho. Com os funcionários pagos com o nosso saláriozinho aqui, para ficar fazendo, espalhando porcaria lá do Planalto, faz sozinho. O jornalismo não serve só para isso. O jornalismo serve para questionar de novo, questionar de novo. Então, se o cercadinho ali na saída do Bolsonaro não está servindo para isso, jornalismo não está sendo feito. Pois né? Essa é a dúvida. Está sendo feito qualquer outra coisa. A imprensa deve estar ali. Você tem gente dizendo assim, cara, tem que sair. Não, eu acho que não tem que sair. Eu acho que tem que sair em momentos pontuais, assim. E a imprensa tem saído. Só que isso é muito pouco noticiado. No dia do Carioca, no negócio da banana do Carioca, a imprensa saiu. O repórter da Folha saiu, acho que o do Globo também saiu e alguma galera foi atrás. Sempre vai ter gente que vai ficar. Porque tem medo de perder o emprego, que é natural. Porque concorda com o presidente, que é natural. Né? Porque está ali fazendo mais assessoria do que jornalismo, porque é natural, tudo bem. Mas se a imprensa séria começar a sair, deixa falando sozinho. O que você faz com um idiota quando o idiota começa a falar merda? Deixa falando sozinho, não responde. Você não responde um idiota. Né? Agora, tem que ser repensado. A imprensa nunca foi muito boa para se unir. Eu acho que nessa hora tem que ter algum tipo de acordo, sabe? É que seja assim, 10 repórteres enfileirados. O primeiro faz uma pergunta. Presidente, o senhor tomou café hoje de manhã? Se ele responder qualquer outra coisa, o segundo pergunta. O senhor tomou café hoje de manhã? Qualquer outra coisa. O senhor tomou café hoje de manhã? Sistematiza até responder. Ou ele sai ou a gente vai insistir. E geralmente quando se faz isso, algumas vezes aconteceu, hoje mesmo eu estava vendo, eles perguntaram do negócio da eleição, que ele falou que a eleição foi fraudada e vai apresentar provas. Um repórter perguntou sobre as provas, ele respondeu qualquer outra coisa, falou, você conhece algum brasileiro que acredita, não sei o que, qualquer porcaria. Um outro repórter perguntou também de novo sobre as provas, ele virou e foi embora. Então deixa ele embora. Deixa ele fugir. Deixa ele passar por fujão. Essas imagens vão passar daqui a 50 anos. Quem está fugindo é o presidente, não a imprensa. Agora, a imprensa, quando serve de escada de humorista, por exemplo, tem que virar as costas e ir embora. Então, precisa ter algum tipo de acordo entre os colegas. É difícil porque todo mundo ali está brigando por notícia. Todo mundo quer dar Todo mundo quer dar o furo. Notícia, Dar o furo é maravilhoso, né? O Bolsonaro deve sonhar com dar o furo todas as noites. Tem uma fixação por dar o furo, porque nenhum membro desse governo consegue falar uma frase que não tenha cu no meio. Isso é um negócio impressionante, né? Então, até o trocadilho com o negócio de jornalismo, o cara tem que achar um cu ali para falar, né? Parou na fase anal, né? Como diz o Reinaldo e outras pessoas, né? Então, assim, cara, é difícil, mas tem que ser feito, porque senão a gente vai virar a escada de comediante de quinta categoria. E essa entrevista no Cercadinho, ela tem sido explorada não só pela imprensa, né, pela imprensa tradicional, como também pelos perfis, posso chamar de veículos, pelos youtubers de extrema-direita, que transmitem ao vivo, com uma estrutura até muito profissional, crédito, tarja, enfim, tudo... A pessoa que está assistindo desavisada acha que é um canal de televisão que está transmitindo aquilo ali. Exato. Ou seja, o foco está na rede social. Eu queria te ouvir agora a esse respeito. Você é um cara muito ativo nas redes sociais, eu te sigo no Twitter há um tempão. Eu queria ouvir a sua análise sobre a influência efetiva das redes sociais sobre a cena política nacional e também, numa outra perspectiva, como é que você vê a atuação, a postura de empresas como Google, Twitter e Facebook no que diz respeito à propagação de discurso de ódio e também de fake news? Cara, postura das empresas abaixo de zero. Se você quiser, a gente fala mais sobre isso depois. Mas, assim, considero o uso deles do momento político que a gente está vivendo a coisa mais horrível que a gente tem na internet hoje. Esses caras estão ajudando a destruir um sonho do Tim Berners-Lee, que foi o criador da internet, que achava que ia conectar o mundo numa aldeia global de conhecimento e de compartilhamento de informação, e tá virando esta merda que tá virando por causa desses caras também, porque eles dependem de engajamento, eles querem que a gente fique o tempo todo ali rolando o nosso stream, e empiricamente se sabe, cientificamente se sabe, que a emoção que mais gera engajamento, que mais faz você ficar com o seu olho pregado na timeline do Twitter, é indignação e ódio, né? São as emoções que movem a gente. Então, eles programam seus algoritmos para gerar indignação e ódio.
Eles estão cagando se esse negócio vai dar uma ruptura democrática, mesmo, porque o negócio deles depende disso, é isso que traz publicidade. Eles estão numa encruzilhada, porque basicamente a sociedade civil, eu aqui agora, estou pedindo para eles abrirem mão de uma parte grande do negócio deles. Ou seja, estou dizendo, cara, dá para você ganhar um pouco menos de dinheiro porque você está fudendo o rolê? Eu não acho que eles vão fazer isso, né? O capitalismo não costuma ouvir esses anseios democráticos. Grandes clamores, né? Grandes clamores. A efetividade da máquina de propaganda da extrema-direita, e aí eu não gosto de falar só bolsonarismo, porque parece que o Bolsonaro é o mastermind disso e criou, não é, né? É uma coisa que vem de fora, em outros países acontece a mesma coisa, o mesmo sistema. É tipo o programa que o Silvio Santos nos anos 80 ia fora, copiava e botava igual no SBT. É exatamente o mesmo modelo. Que a gente achava que era original, Nossa, né? que legal, roletrando. Aí você vai... Exato. Quando eu me mudei pra Itália, tinha os mesmos programas do Silvio Santos lá, que tá há 30 anos na TV, lá. Aqueles do Hulk, que tem aquela parede, cai umas bolas também, que você tem que desviar as palavras. É a mesma merda, é isso. É uma farsa, né? Então, tem a rede subterrânea, que no Brasil virou WhatsApp, né? Que é onde se propaga as coisas que a gente não consegue ver e não consegue medir o impacto, mas a gente sabe que o impacto é muito grande, empiricamente a gente vê nos nossos amigos e familiares. Sim. Mas, por exemplo, por que eles usam o Twitter tanto, tá? O Twitter, sei lá, é usado por 3% da população brasileira, talvez. É uma coisa ridícula, né? Minúscula. Só que o Twitter, ele congrega muita gente de peso, muito influenciador, muita gente que está ali, que entende o que está acontecendo, né? E ele serve para esses caras, em boa medida, de teste AB. Então, você joga o negócio ali e vê como vem, vê como cola, vê quais são as críticas, vê quais são as melhores críticas, inclusive, sabe? Então, o Carluxo vai lá e publica uma bobagem, sabe? Aí chega o Demore e pá no Carluxo. Aí ele olha e fala, pô, isso aqui o cara pegou bem mesmo. Vou bloquear o Demore. Vou bloquear. Mas antes de bloquear, né? Então, eles se preparam para os contragolpes. Tanto é que as coisas que vão para o WhatsApp, geralmente, elas já vão... Olha, é uma diferença sutil, mas ela é importante. Elas não vão como uma informação que a pessoa precisa decodificar. Elas são espalhadas coisas enlatadas para você ter argumentos prontos para falar com os seus amigos. Os caras te dão os argumentos. Eles atalham o caminho. E esses argumentos já consideram a discussão que a gente teve lá no Twitter. Porque se o cara chega e fala A no Twitter, chega e fala, não é A, é B. Aí o cara chega e fala, putz, pior que B, me fudi no B. Aí ele manda no WhatsApp então, vão dizer que é B. Exatamente, os caras vão dizer que é B, mas é C junto com D. E por isso é A. Então vai prontinho, assim. Quando você vai falar com alguém que está no meio disso e acredita nessas correntes de zap e tal, não sei o quê, o papo é sempre os mesmos, as pessoas não precisam mais raciocinar, sabe? O meu tio lá do interior, não sei o quê, que odeia grevista, odeia CUT, odeia MST, ele vai apoiar a greve da polícia no Ceará. Daí eu chego e falo pra ele assim, mas a polícia não pode fazer greve. Ah, mas vocês estão parando o país, vocês não podem, tem coisa que tem que ser feita. Você vê que é tudo pronto, já tá enlatado, ele não pensou naquilo, tá pronto. Funciona pra caralho, velho. Tá funcionando, não vai parar de funcionar. A gente deu matéria sobre as redes bolsonaristas do WhatsApp, que depois da eleição, elas continuaram a ser usadas. Quando rolou essa questão da Patrícia Campos Melo, que foi atacada de rede do WhatsApp, a gente mostrou... A jornalista da Folha que mostrou que algumas empresas patrocinaram esse impulsionamento de mensagens via WhatsApp já na campanha. Já na campanha. A gente mostrou que alguns grupos que estavam espalhando que ela tinha oferecido sexo em troca de informações de uma fonte, que acabou sendo a fonte, uma das fontes dela da reportagem, a gente mostrou que alguns dos grupos que estavam espalhando essa informação tinham sido criados pelos Bolsonaro. Não lembro agora se era o Edu, o Flávio, o Carlos, sei lá, o Guinho, o Zezinho, o Luizinho, eu me confundo os três ali. Mas tinha o Guinho, o Zezinho e o Luizinho tinham criado aqueles grupos, eventualmente estavam ainda ali, e aqueles grupos da eleição estavam espalhando coisas sobre a Patrícia 3 semanas atrás. Os caras não vão desmontar isso, entendeu, cara? Esse negócio é muito efetivo e é barato. Mais recentemente, a gente teve também a notícia de que um grande site também que propagava esse tipo de conteúdo funcionava dentro do gabinete de um deles. Exatamente. Então, assim, dá pra chegar. Dá pra chegar nesses caras. Agora, o que vai acontecer, eu não sei. A gente, como jornalista, tem que continuar chegando. Eu, no Twitter, cara, já muito antes daquela matéria do Felipe Moura Brasil na Cruzoé, que
que identificou os perfis do Twitter, que eram ligados aos assessores do Bolsonaro. Cara, eu já tinha falado de todos aqueles caras 1 milhão de vezes. Aquela conta maravilhosa, Jair Me Arrependi, que é incrível. Eu tinha denunciado todos esses caras, isentões, bolso não sei o quê, bolso feio, bolso lindo, todos esses caras, ódio do bem. A gente sabe quem é todo mundo, já tá mega, tá extra denunciado já. Essa galera conseguiu cargo no governo, vários deles. O ódio do bem era de uma menina chamada Bruna, não sei o quê, que era namorada do Felipe Martins, que é assessor internacional da presidência. Essa Bruna já conseguiu emprego no MEC, depois a gente denunciou, aí os caras tiveram que tirar ela de lá, botaram ela não sei aonde, agora não sei onde é que ela tá. Essa galera toda foi pro governo, velho, toda, já tá denunciado. É só alguém fazer alguma coisa, a gente não pode fazer nada, a gente só pode apontar e falar, tá aí, ó, esse aqui fez isso. Agora, virem-se. Demônio, pra gente encerrar, uma pena, porque dá vontade de ficar batendo mais papo, mais tempo. Qual é a saída? Como é que você imagina? É a pergunta mais difícil. Eu falei antes de começar a gravar que ia fazer a pergunta mais difícil no final. Como é que você acha que a gente vai conseguir? Primeiro, se você acha que a gente vai conseguir, ou qual o caminho, o que você vislumbra aí? Não. Pra que a gente... Vamos acabar pra cima, né? Pra que a gente possa, pelo menos, que até aqui a gente tá tomando de lavada, né? Quem está chocado com as coisas que andam acontecendo, quem é progressista, quem é de esquerda, quem é de centro, quem é de direita, mas uma direita democrática, está todo mundo horrorizado assim. Até aqui a gente está perdendo essa disputa narrativa de lavada. O que você acha que pode acontecer, o que a gente precisa fazer, qual o caminho que a gente precisa trilhar, para que a gente possa pelo menos começar a disputar aí, de fato? Cara, eu tenho uma opinião bastante ruim sobre o que vai acontecer no futuro. Assim. Eu acho que a gente vai ter uma década pela frente dessa maluquice, acho. Acho que o Bolsonaro vai se eleger de novo. Talvez não se reeleja graças a um coronavírus ou uma coisa que seja uma ruptura externa ao que está acontecendo, fora das nossas mãos, fora dos nossos olhos. Talvez tenha uma ruptura desse tipo. Que impacte aqui. A crise do petróleo, o coronavírus. Uma eleição democrata nos Estados Unidos, algum tipo de erosão da extrema-direita italiana, húngara, francesa, polonesa, sabe? Talvez esses ventos possam ajudar, não sei. Se o Bolsonaro conseguir chegar ao final do mandato, talvez ele possa sofrer um impeachment, talvez possa acontecer alguma coisa, tudo muito incerto. Qualquer pessoa que acha que sabe o que vai acontecer, não sabe, tá? Tudo maluquice. Mas eu acho que se ele chega minimamente levando o país aí, cara, eles estão transformando o PIB de 1,1% em PIB privado de 3%, não sei o quê, e as pessoas estão acreditando, velho. Entende? Se esse humor não mudar, não interessa o que eles façam. Não interessa. Não existe corrupção no governo do Bolsonaro. Pode ver. O ministro do Turismo está enrolado com corrupção. O Weintraub agora está saindo denúncia que o MEC contratou empresa para comprar livro didático, sei lá o que saiu a notícia hoje, empresa investigada em corrupção também. Vai ver se essa ideia de corrupção no governo do Bolsonaro cola com metade do eleitorado brasileiro hoje. Não cola, não cola. Os caras não querem acreditar. Ponto final. Porque parece que o Bolsonaro virou meio que a última chance através do voto para você conseguir um governo de extrema-direita no Brasil. É isso, sabe? Falei que era a última, mais um elemento. É isso, virou a última chance, ou tem uma questão de honra aí? Ou tem muita gente que não quer dizer assim, fiz essa merda de botar esse cara aí, não vou assumir isso. E aí fica dizendo assim, não, ele sim. Ele sim pra caralho. Tem isso também. Mas tem outra coisa. Se não for o Bolsonaro, é Moro. Entende? O Moro agora tem mais cacife político do que o Bolsonaro. O Bolsonaro não pode mandar ele embora, porque ele poderia perder cacife político, poderia ser criticado e, não vamos esquecer, o Moro é o Moro, né? O Moro não é uma pessoa confiável, né? O Moro está com o Bolsonaro, ele não é Bolsonaro, né? O Moro, na verdade, tinha outros planos. Tá fazendo frila. Tá fazendo frila, mais um frila de Bolsonaro, entendeu? Mas ele é outra coisa, né? Não vamos esquecer que o inquérito da Marielle, boa parte dele foi federalizado. Então, qualquer coisa que o Bolsonaro faça, o Moro tira o inquérito debaixo do braço e faz assim, né? E tem coisa ali que a gente não sabe o que é, mas pode ser preocupante. Então, assim, é um equilíbrio delicado. Eu não sei se eles ainda estão juntos. O que acontece? Se o Moro sai agora, que na minha opinião seria a atitude mais inteligente do Bolsonaro a fazer, não é um cara dado inteligências, mas ele poderia, né, fazer isso agora, talvez só não faça porque o Moro sabe de coisas sobre ele que a gente não sabe, o Moro fica durante 2 anos sem microfone.
Ele vai fazer o quê? Ele vai ficar no Twitter? Ele Instagram. Vai ficar no Instagram? Com a Conja? Com a Rosângela? E com o calendário? Todos os dias provando que aquele dia é aquele dia mesmo? Isso diminui muito a chance dele aparecer todos os dias no Jornal Nacional, todos os dias não sei aonde, porque não vai mais ter aquele bando de barata voando em volta dele e um monte de jornalista indo atrás de ouvir o cara, porque o cara é ministro da Justiça. Se o cara perde esse palanque, ele tem uma chance boa de desidratar até o final da Por outro eleição. lado, também tem uma coisa, assim, o Moro, se ele saísse agora, ele também deixaria de sinalizar para a parte considerável da sociedade que está avalizando toda essa porcalhada que a gente tem visto por aí. Mas Ele tá colado nisso tudo. Mas, velho, o eleitor do Moro hoje é o eleitor do Bolsonaro. O Moro hoje é eleitor de extrema-direita. Esse eleitorado de extrema-direita hoje, por que você acha que o Moro tá escalando? O Moro foi na greve da Polícia do Ceará embarcado num tanque de guerra, brother. Ele sabe o que ele tá fazendo. Esses caras têm tracking, eles fazem pesquisas, não são malucos, investem dinheiro nisso. Ele sabe o que o eleitor que quer votar nele quer. O eleitor do Moro hoje é um eleitor de extrema-direita. Então, voltando, pra mim, tá? Daqui a 2 anos. Se não é Bolsonaro, é Moro, tá? Um dos dois. A chance disso acontecer, pra mim, é alta. Porque a gente não tem do lado progressista uma candidatura sólida, que a gente olha e fala, porra, esse é o cara que vai. Tem Flávio Dino surgindo, mas é muito incipiente, você não sabe se vai dar certo, se não vai, uma liderança regional. Os petistas históricos todos um pouco desapareceram, o petismo mesmo no Rio Grande do Sul, que era muito forte, né? Olívio Dutra, Tarso, né? Isso também esvaziou, né? A própria Dilma, apesar de ser mineira, veio de lá, né? Fez criação política lá. O petismo paulista hoje, o que é? Erundina, né? Que é um grande nome, uma grande história, assim, mas não cola mais muito com o eleitorado hoje, PSOL, né? Exato, tá no PSOL, mas muito identificado com o petismo, sim. né? Que até parece que a chapa Boulos-Erundina é a chapa para a Prefeitura de São Paulo. Então, assim, cara, não vejo muita esperança no curto prazo. A gente tem que continuar espernando. É o que a gente tem que fazer. Continuar espernando e deixar a onda passar. Porque é uma onda popular, cara. É um movimento popular. O Bolsonaro não tá errado quando diz que a vontade do povo é ele tá lá fazendo o que ele tá fazendo. É verdade. De todo o povo brasileiro? Não. Da maioria do povo brasileiro? Também não. Também não é da maioria, né? Mas é da maioria do eleitorado, pelo menos. Então, agora a gente tem que esperar, dar tempo ao tempo e uma hora esse negócio vai passar. É uma onda que passa, assim. Não é muito, né, otimista, mas a gente tem que ver o mundo também com um olho na realidade, assim. É isso, vamos seguir resistindo. Valeu, cara. Querido, muito obrigado. Obrigadão. Foi um ótimo papo. Obrigado. Espero que você tenha curtido tanto quanto eu. Deixa seu like aqui embaixo, comenta, compartilha para mais gente acompanhar as reflexões do Demore. Tenho certeza que você curtiu muito. E também se inscreve no canal, é só no sininho para você receber nossas notificações. Quinta-feira que vem, 9 da noite, tem mais Chega Junto. Aqui você sabe, rola sempre um bom papo. Beijão e até lá.